gravação. Ok, teoricamente está funcionando. Pedro, só você que está online está ouvindo, tá aí? Estou ouvindo. Dá para ver perfeitamente aí? Dá para ver. Já conheceu ele? Aqui. Falando? Pegou uma das partes ali. Tá, se quiser pegar aí a cadeira. Dá pra ver, mais ou menos. Aqui eu não saio no vídeo, não é? Talvez se quiser para o que? Eu vou tentar seguir o Lucas, só não se vê, não. Porque a câmera Ih, cadê a câmera? A câmera é por movimento. Eu vou sentar do lado de... Pega as cadeiras, dá vontade. Se eu ficar muito próximo ali, já atrapalha. Né? Não, a câmera vê perfeitamente. Se eu ficar próximo da televisão, Tem aí. Porque a câmera, ela... Deixa eu ver se ela fica muito... acho que se eu não aparecer... Fica inclinada, pessoal. Aqui eu não posso ficar, senão eu bloqueio o caminho. Bom, então pode ser aqui. Então vou colocar... Então tá gravando, estou ouvindo, então vou colocar a apresentação, antes que tá a apresentação aqui. Então, sinta-se Tá, então aqui, então mais uma apresentação do nosso... uma apresentação do nosso seminário. Hoje o Lucas vai apresentar sobre métodos para detecção de comunidade. Como sempre, convido todo mundo, para quem quiser apresentar alguma coisa, para que apresentem. E deixar com o Lucas, então, para apresentar esse seminário. Perfeito. Obrigado, Jonas, pela oportunidade de apresentar aqui. Foi muito proveitoso estudar esse tema, eu queria aprender mais sobre. Então, para preparar a apresentação, eu pude aprender bastante. E é um tema, eu vou dizer, que talvez seja um tanto quanto diferente assim, do que se espera, do que se aprende no curso de estatística. Acho que tem ideias diferentes a serem apresentadas aqui. Então, como ele bem falou, eu quero falar um pouco sobre detecção de comunidades, usando métodos espectrais, mas antes eu preciso falar, se o slide me deixar, sobre... sobre ciência das redes, que é a área a qual esse problema se situa. Então, ciência das redes nada mais é do que a área do conhecimento que estuda as propriedades e fenômenos em redes. E rede é quase que um sinônimo para o conceito abstrato de grafo em matemática. Então, o grafo, a ideia de grafo é você ter um conjunto de entidades representadas aqui por círculos, que nós chamamos de vértices, e relações entre pares de entidades, que são representadas pelas linhas e são chamadas de arestas. A característica principal, assim, o que diferencia mesmo, a distinção marcante entre rede, teoria de grafos e ciência das redes, é que as redes elas vêm de um processo empírico, no geral, é mais do que algo apenas abstrato, por assim dizer. Então, apenas para representar aqui, essa é uma rede de transporte no Brasil, cada vértice é um aeroporto, e as arestas são as conexões entre dois aeroportos. Então, existe voo de um para o outro ou de outro para um. Aqui está representado como não direcionado. E, exatamente por ser uma área muito empírica, observa-se diversos fenômenos que surgem quando essas redes são construídas. Então, nessa rede fica evidente dois fenômenos, que o primeiro é a existência de chamados conectores, são chamados de hubs em inglês, que são vértices com um número muito grau de conexões, ou de arestas chegando neles. Por exemplo, o aeroporto de São Paulo é um aeroporto que tem muitas conexões. E alguns aeroportos das capitais do Sudeste, por exemplo. Enquanto os outros aeroportos têm um grau muito menor. Então, este é um aeroporto com um grau muito elevado de conexões, certo? Então, o primeiro fenômeno que você pode observar em redes é a existência desses conectores. E um outro também é a relevância de determinados vértices para manter a rede conectada. Então, por exemplo, se você pega o aeroporto de Belo Horizonte, imagina que ele foi remove todas as arestas, ele não impacta tanto
no alcance da rede. Você ainda consegue transitar, chegar de qualquer aeroporto em qualquer outro. Mas se você remove o de Manaus, por exemplo, vão ficar alguns aeroportos separados da rede. Então, mesmo que o de Belo Horizonte tenha mais conexões que o de Manaus ele tem uma função que é de manter parte da rede conectada. Já o de Belo Horizonte ele tem outros aeroportos que vão conseguir manter a rede conectada. E tem muitas áreas as quais naturalmente geram redes como estruturas de dados. Então, pensando numa analogia aqui, em séries temporais, a estrutura natural de dados é uma série observada ao longo de uma dimensão, ou uma ou mais dimensões, geralmente é o tempo. Nas redes, os processos naturalmente geram grafos, certo? É a estrutura natural de se trabalhar. E a dimensão da rede, ela varia muito. Tem redes pequenas, como aquelas de aeroportos e algumas outras que eu vou mostrar em sociologia, e tem redes imensas, principalmente por causa das tecnologias da informação. Então, esse é um recorte da internet, em 2010. Cada vértice é um computador e as arestas são conexões entre os computadores. Os computadores trocam informação, por assim dizer. Essa rede é tão imensa que é impossível plotar os vértices de um tamanho, de quase qualquer tamanho, você não vai enxergar nada. E é um desafio até mesmo construir essa imagem, certo? Se você tenta plotar esse gráfico de uma maneira sem se organizar muito bem, vai ficar uma bagunça. E, mesmo nessa rede, você pode perceber duas propriedades que são interessantes também, que surgem naturalmente no processo empírico mesmo. A primeira é a esparsidade. Se você olhar para os vértices, não dá para ver, mas se você olhasse para cada um dos vértices, eles iriam ter, em geral, poucas conexões. Nós dizemos que essa rede é esparsa. Se ela fosse densa, essa figura ia parecer mais um círculo totalmente preenchido do que a forma que ela está agora. E a segunda é a presença de comunidades. Dá para ver que tem umas estrelas, por assim dizer, que ficam nas periferias, que são conjuntos de vértices que estão conectados entre si e pouco conectados com quem está fora. E essas redes, tem uma imagem do The New York Times, que analisa a internet, que eu não trouxe aqui porque a resolução ficou horrível, mas ele mostra que se você der zoom em uma dessas estrelas, geralmente é a rede de computadores de um determinado país, por exemplo. Então, na imagem deles lá, eles dão um zoom em uma dessas comunidades e mostram que são os computadores da Coreia. Eles mostram, certo? Então, desses vários fenômenos que surgem naturalmente em redes, o que eu estou interessado em falar aqui é sobre comunidades. Então, comunidades são conjuntos de vértices altamente conectados entre si e pouco conectados com vértices externos. E um exemplo clássico de uma comunidade, um gráfico que é mais simples de se visualizar, é do clube de karatê do Zakari. Então, o Zakari foi um sociólogo, ou ainda é, não sei se ele está vivo, na verdade, e na sociologia eles têm muito interesse em estudar as relações entre as pessoas, estudar as relações de amizades, as relações de trabalho, e ao se coletar essa informação, naturalmente se constrói o que é chamado de um sociograma, um grafo em que cada vértice é uma pessoa e as relações são relações de amizade ou relações de trabalho, quem busca, por exemplo, a ajuda de quem, certa opinião no trabalho. E eles querem estudar quais são as variáveis, por exemplo, que levam as pessoas a estarem conectadas, terem relações umas com as outras. Ou o processo reverso, dado a influência das pessoas, eles querem estudar a influência das pessoas pelo seu círculo de amigos. Então, se todos os meus amigos decidirem, por exemplo, votar em um determinado candidato, será que é mais plausível que eu também vote naquele determinado candidato? Eles estão interessados em estudar coisas desse tipo. E o que o Zakari fez por volta de 1975 foi acompanhar os membros de uma academia de karatê em uma universidade americana. Então, ele passou, acho que por volta de 2 anos, acompanhando a rotina desses membros e registrando as amizades entre eles, certo? E tem 2 vértices que são muito importantes nesse gráfico, nesse sociograma que ele anotou ao longo do tempo, que é o vértice A e o vértice H, é um azul que está ali no meio mais conectado. O H era um instrutor de karatê, um mestre em karatê,
e o A era o dono da academia, por assim dizer. Então, ele foi acompanhando esses membros ao longo do tempo, e existiu um momento a partir do qual o mestre em karatê queria um aumento no salário, e o A, o dono da academia, como um bom patrão, falou não. E a relação entre eles foi se desgastando até o ponto em que o mestre em karatê resolveu sair da academia e o dono da academia resolveu contratar um novo instrutor. Então foram duas decisões pessoais: a decisão de sair da academia porque ele não está dando aumento, e o outro de não dar o aumento e contratar uma outra pessoa. As cores representam as decisões que cada uma das pessoas, as decisões que elas tomaram. Em azul são as pessoas que acompanharam o mestre em karatê para uma nova academia que ele ia começar a lecionar, e os em verde decidiram ficar na academia e esperar um novo instrutor chegar. E é exatamente isso que o sociólogo gostaria de ver. Você tem a decisão que cada uma das pessoas tomou e está muito relacionado com as amizades das pessoas na rede. Então o 19 ali, ele não resolveu, eu vou sair da academia junto com um instrutor. O círculo de amizades dele está muito mais próximo do dono da academia do que do mestre em karatê, certo? Então, um sociólogo poderia formular, por exemplo, se as pessoas, mesmo que tenham essas decisões pessoais, elas tomam decisões baseadas no círculo de influências delas. Mas esse é um exemplo de duas comunidades que surgem empiricamente. Então, quando você detecta uma comunidade, você pode usar isso para poder estudar a rede no geral. Eu posso ter outras variáveis associadas aos vértices e tentar entender a comunidade em função dessas variáveis. Então, se você tem as comunidades, você pode explorar mais ainda a estrutura da rede, certo? Só que, no geral, você não tem as comunidades. Aqui você tem as comunidades porque o sociólogo acompanhou o experimento ao longo do tempo, mas, no caso geral, você não tem as comunidades, e se você conseguisse recuperá-las, você poderia, então, fazer um estudo mais interessante para investigar esse fenômeno em questão, investigar essa rede. E mais ainda, os grafos, eles não são essas figuras bonitinhas, quando você vai fazer uma análise de dados. Eles são matrizes imensas. Tem maneiras mais eficientes de representar do que uma matriz, uma lista de adjacências, por exemplo, mas, para fins dessa apresentação, você pode pensar um grafo como sendo uma matriz imensa. E o que eu vou falar agora é como que você faz detecção de comunidades usando métodos espectrais. Certo? A apresentação aqui agora pode começar a ficar bem esotérica, bem diferente, certo? Mas é porque o que eu vou explicar aqui pode ser bem diferente do que a gente está acostumado, mas a ideia é detectar comunidades, ok? Então, vamos começar pelo caso mais fácil. O caso mais fácil é quando você tem componentes disjuntas no grafo. Então, você tem componentes que estão conectadas e estão totalmente isoladas umas das outras. Aqui o problema é tão fácil que você não precisa nem de estatística. Você precisa de 10 minutos de uma aula de ciência da computação para poder detectar as componentes, as comunidades. Mas eu vou começar pelo problema mais fácil, que ele ajuda a construir a intuição de qual é a ideia central dos métodos espectrais. Então, dado um grafo, eu consigo construir a matriz de adjacência do grafo, que é uma representação perfeita, e para um computador, o grafo é de fato a matriz. E como que você constrói essa matriz? Primeiro você rotula os vértices ali do jeito que você quiser, e para cada entrada da matriz A, a entrada I e J vai ser basicamente uma indicadora se o vértice I se conecta com o vértice J. Então, na primeira linha ali, primeiro você tem uma entrada que é zero, porque a diagonal é toda zero, porque nós vamos trabalhar com grafos simples. Então, ninguém se conecta consigo mesmo. Essa é a ideia básica. Você pode conectar com os outros, mas não consigo mesmo. Então, a primeira entrada é zero, porque o 1 não se conecta consigo mesmo, depois é 1 por 2, por 3, por 4, porque ele conecta com esses três vértices, depois 0 para o resto. Certo? Para o 2 é a mesma coisa, ele conecta com 1, não conecta consigo mesmo, não conecta com 3, conecta com 4, e assim por diante. Certo? Você constrói essa matriz, é bem simples de construir. E para além dessa matriz, você tem uma matriz que é a matriz dos graus, que é uma matriz diagonal, que você coloca na iésima entrada da diagonal o número de conexões do iésimo vértice.
Então, o vértice 1 tem 3 conexões, você vai colocar 3 na diagonal, e assim sucessivamente, tudo bem? Mas a matriz que nós realmente estamos interessados é a matriz laplaciana do grafo. Ela é definida por D menos A. Como D é uma matriz diagonal, e A tem 0 nas suas diagonais, a diagonal da matriz L vai ser exatamente a diagonal de D. E como D é diagonal e tem 0 fora das diagonais, e o A só tem entradas diferentes de 0 fora das diagonais, a parte fora da diagonal da matriz L é exatamente menos a parte da matriz A, tudo bem? E tem uma motivação de por que construir uma matriz assim, é baseado no operador laplaciano, de equações diferenciais, cálculo variacional, mas para nós não importa. O que importa é que essa matriz ela tem um papel, ela tem propriedades muito interessantes para o que nós queremos fazer. Então, a teoria de grafo espectral estuda as propriedades dos autovalores e dos autovetores dessa matriz L, uma laplaciana do grafo. E apenas fazendo um lembrete aqui, do que é um autovetor e um autovalor. Então, quando você tem uma matriz, é uma representação de uma transformação linear. Então, quando você tem um vetor e você multiplica ele por uma matriz, o que você faz é transformar esse vetor. Possivelmente você muda a direção e muda a escala, a magnitude desse vetor. Os autovetores são vetores muito especiais, os quais você preserva a direção e muda possivelmente apenas a magnitude, certo? No caso ali, aumentou a magnitude, e talvez o sentido se o autovalor for negativo. Então, um autovetor satisfaz exatamente aquela equação, a matriz multiplicada pelo vetor é um escalar, que é o autovalor multiplicado pelo autovetor, e muito do que se faz em álgebra linear é estudar as matrizes em função dos seus autovetores, porque a ideia básica é que o autovetor é a transformação mais simples que essa matriz pode fazer. Se você conseguir escrever a matriz em função desses caras, você consegue entender de maneira simples como que ele transforma qualquer outro vetor. E o teorema espectral da álgebra linear diz que você pode decompor essa matriz L como um produto de 2 matrizes. Então, vai ter uma matriz U, que é a matriz dos autovetores colocados em coluna, uma matriz lambda, que é uma matriz diagonal com os autovalores, e depois o transposto da matriz de autovetores. E aqui eu vou enunciar e só comentar um teorema que mostra por que essa matriz é importante, mas eu não vou provar e não vou ficar falando muito sobre o teorema, porque a minha ideia é trabalhar intuitivamente por que esse teorema nos ajuda a detectar comunidades. Então, se eu tenho um grafo com K componentes, novamente, são vértices que estão conectados entre si, não se conectam com nenhum outro. Então, você tem K componentes e um total de N vértices. Então, o laplaciano do grafo você faz o seguinte: ela é uma matriz simétrica e não negativa definida. Todos os autovalores são reais e não negativos. Eles poderiam ser números complexos, mas não acontece. O terceiro é muito interessante, que é 0 é um autovalor de multiplicidade exatamente K. E, por fim, você vai ter alguns autovetores que vão ser muito importantes, que são as indicadoras de componentes. Então, vamos entender de uma maneira mais visual o que esse teorema quer dizer. Pega esse gráfico, que está decomposto por 2 componentes. Eu escrevi ali a matriz de autovetores colocados por coluna, e ordenados pela ordem dos autovalores. Ali está aproximado porque eu trunquei na primeira casa decimal para ser visualizado, tá? Porque senão ia ficar uma matriz imensa e difícil de visualizar. Olha para o primeiro autovetor. Ele tem 4 entradas 0, é exatamente 0, está 0.0 por causa que eu mandei arredondar e colocar a casa decimal adicional. Tem 4 entradas exatamente 0 e 4 entradas diferentes de 0. Esse autovetor ele funciona como uma indicadora da segunda componente. Onde ele é diferente de 0 são vértices que estão numa mesma componente, onde é 0 são os vértices que estão na outra componente. Então, o segundo, isso se você souber que tem 2 componentes. E o segundo autovetor é a indicadora da primeira componente. Os outros autovetores, eles vão conter as informações associadas aos graus e tal. Mas o nosso objetivo é só detectar as componentes. Eu não quero falar, o vértice 7 é o mais conectado da segunda componente. Eu não quero essa informação. Eu só quero saber quais são os vértices que estão na mesma componente do vértice 7, por exemplo. É o 5, o 6 e o 8. Como é que eu sei disso? Eu olho o
o primeiro autovetor, e vejo ali que são exatamente as entradas que são diferentes de zero junto com o 7. Então, para essa apresentação, a gente vai ignorar a maior parte dos autovetores depois do K, onde K é o número de componentes, nesse caso é 2. Então, a partir do terceiro ali, a gente vai ignorar aqui os autovetores. E os autovalores, vocês podem perceber que tem exatamente dois autovalores, que são exatamente zero, e depois passa a ser diferente de zero. Então, o que eu poderia fazer é pegar o segundo autovetor e usar ele como uma indicadora para poder recuperar as comunidades. Lembra que aqui está no caso mais fácil, você nem precisava de muita coisa para saber, mas isso vai dar a intuição do que você vai usar para fazer recuperar as comunidades. Você só precisa do segundo autovetor, porque como você sabe que tem duas componentes, você não precisa do primeiro. Onde está zero é a outra componente, certo? Então, você só precisa do segundo autovetor. E eu estou enfatizando o segundo porque o primeiro ele vai ficar inútil mais para frente. Quando eu tenho três componentes, eu tenho que olhar o autovetor 2 e 3. Eu posso olhar o primeiro. O primeiro, se você olhar, ele é uma indicadora da componente que tem o 5 e o 7. A entrada, que é diferente de zero, é exatamente a que está em 5 e a que está em 7. O segundo autovetor é a indicadora da terceira componente, da 6 e da 8. E o primeiro é a indicadora da primeira componente. Tem três autovalores que são exatamente zeros. Os outros autovetores não vão importar aqui para a apresentação. Então, para poder recuperar as comunidades aqui, eu só preciso do autovetor 2, do autovetor 3. Porque quando ambos forem zero, por exemplo, na linha 5 ali, é zero tanto no autovetor 2 e no autovetor 3. Então, como eu sei que tem três componentes, por que eu sei que tem três componentes? Eu posso olhar pelo espectro ali. Eu sei que tem três autovalores zero, então tem três componentes, pelo teorema. Então, eu posso usar só esses dois autovetores para recuperar as componentes, tudo bem? Mas esse é o problema mais fácil do mundo. O que acontece quando o grafo é conectado? Quando o grafo é conectado, existe uma única componente, que é o grafo inteiro, porque ele está conectado. Então, o primeiro lembra que existe um autovetor que é uma indicadora de componente. Se é uma indicadora de componente, o grafo é a componente, você vai ter um primeiro autovetor que é constante. E isso para nós vai ser inútil, você não vai conseguir distinguir entre as comunidades usando um autovetor constante. Então, você pode pensar, acabou, porque o único cara que era uma indicadora, agora não serve para nada. Porém, os outros autovetores, os K-1 subsequentes, eles vão funcionar mais ou menos como indicadores. E é exatamente eles que você vai poder usar para poder recuperar as comunidades. E olhando para o espectro, acontece uma coisa muito interessante. Primeiro você tem um autovetor, um autovalor que é zero, ele sempre vai ser exatamente igual a zero pelo teorema. Depois você tem dois autovalores próximos de zero e um salto para 2. Esse salto é exatamente o que se observa uma coisa chamada de lacuna espectral. Quando você pega as diferenças sucessivas entre os autovetores, você vai ter um salto na magnitude do autovetor do número de componentes para o próximo, então, de 3 para 4. E depois ele vai continuar crescendo, mas crescendo numa ordem menor do que desse salto. E se você não souber o número de componentes, você pode tentar estimar o número de componentes usando essa ideia de lacuna espectral. Eu vou entrar em mais detalhes para frente. Mas vamos lá, vamos começar a resolver o problema simples, mas ainda... simples, mas agora o grafo é conectado. Eu tenho duas componentes, elas estão fortemente conectadas, mas entre elas só tem uma conexão ali. O primeiro autovetor é constante, ele não serve para nada. Mas o segundo, ele tem uma propriedade muito interessante. As primeiras 4 entradas são positivas e as próximas 4 entradas são negativas. E no espectro, primeiro tem um autovalor 0, um autovalor 0.4 e depois um salto para 4. Então tem uma lacuna. E depois é constante, igual a 4, depois tem um salto para 5.6. Então, o que eu posso fazer é, para cada vértice, eu vou associar a entrada do segundo autovetor. Os outros autovetores eu vou ignorar. Se eu projetar essas entradas no outro espaço de dimensão 2, eu vou ter 8 pontos. Ali tem 4 pontos, porque o mais à esquerda e o mais à direita tem 3 pontos no mesmo lugar. Então, parece que tem 4, mas tem 8, na verdade. E agora, nesse outro espaço, o que eu poderia fazer é ajustar um modelo de agrupamento.
eu posso ajustar, por exemplo, um K-means ou um GMM de duas componentes e ele provavelmente colocaria o que está negativo em uma componente, o que está positivo em outra componente e eu recuperaria o gráfico. Lembra que a figurinha que você está vendo aqui, ela é uma matriz, na verdade. Eu tenho que recuperar essa imagem, certo? E a gente consegue fazer isso a partir de um método de agrupamentos no autoespaço. Mais ainda, se você olhar para o gráfico dos autovetores, tem um salto muito grande para o número verdadeiro de componentes para o próximo. Então, estudando a taxa, como essa lacuna espectral se comporta assintoticamente, o comportamento assintótico da lacuna espectral, se você não souber o número de componentes, você pode estimar o número de componentes usando isso, analisando a lacuna espectral. Se eu tiver 3 componentes, num grafo simples ainda, eu preciso olhar o autovetor 2 e o 3. Você sempre olha K-1 depois do primeiro. O primeiro é constante, um teorema, vem do teorema e não vai servir para nada para a detecção de comunidades, mas os próximos 2 podem ser usados para detectar comunidades. Então, se, novamente, eu atribuir para cada vértice as 2 coordenadas, cada vértice vai virar um vetor 2-dimensional. Se eu faço essas atribuições e projeto no autoespaço, eu não sei se dá para ver, mas tem 3 conjuntos tem 3 triângulos ali, certo? Então, 3 conjuntos de pontos separados. O que você pode fazer é ajustar um modelo, de novo, de agrupamento nesse espaço, nesse autoespaço, e então recuperar as comunidades. E, novamente, se você olha os autovalores, tem um salto do 3 para o 4. Então, você poderia, se você não soubesse o número de comunidades, você poderia tentar estimar o número de comunidades usando a ideia de lacuna espectral. Ok, isso estou mostrando em grafos muito pequenos aqui, que eu fiz à mão. O que acontece se eu simular um grafo com 300 vértices e tentar esse método? É a mesma ideia. Vamos supor, eu sei que tem 3 comunidades. Então, eu vou pegar o autovetor 2 e o autovetor 3 e eu vou pegar as linhas e atribuir para cada linha um ponto no autoespaço para cada um dos vértices. Quando eu faço isso, eu vou ter exatamente 3 conjuntos de pontos separados. E eu posso ajustar, de novo, um K-means ou um GMM para detectar essas comunidades, esses clusters, grupos, e então recuperar as comunidades. Então você está recuperando as comunidades fazendo um problema de agrupamentos num autoespaço da matriz laplaciana. E se você não souber o número de componentes, veja que ali tem 3 pontinhos, que são, primeiro você tem um autovalor que é sempre 0, depois um autovalor que veja que ele não está tão próximo de 0, nem o terceiro, mas eles estão crescendo numa taxa menor que os outros. E a partir do quarto, eles estão muito próximos, eles estão crescendo, mas estão muito próximos uns dos outros. Então você poderia usar a ideia de lacuna espectral para estimar o número de comunidades. Então, o algoritmo para redes espectrais é basicamente, você tem a matriz de adjacência de um grafo conectado, você computa o laplaciano, faz a decomposição espectral, pega os K-1 autovetores associados aos K-1 autovalores positivos, você vai ignorar o primeiro autovetor, e ao invés de olhar essa matriz com a matriz N por K, né, você tem K-1 vetores n-dimensionais, você vai olhar como N pontos num espaço de dimensão K-1. E você agrupa esses pontos usando um método de agrupamento para obter os grupos, e a partir dos grupos você recupera as comunidades. Então, no exemplo do karatê, que você tem os vértices, você projeta lá no autoespaço, como são 2 comunidades, o autoespaço tem dimensão 1, então são os pontinhos que foram colocados ali na parte inferior. Eu fiz uma figura bidimensional apenas para mostrar as 2 componentes gaussianas. Eu ajustei um GMM com 2 componentes aqui. Então, em azul, você tem a densidade da primeiro gaussiano da mistura e em verde a da segunda gaussiana da mistura. No grafo, as cores indicam as comunidades verdadeiras. Então, as comunidades que foram obtidas por causa da fissão do globo. E a forma é o que foi estimado pelo método. Então, você vai ver que tem o conjunto dos quadradinhos, que é praticamente o conjunto verde, que é o verdadeiro. Só tem um ponto que foi classificado errado, que é o 9 ali, que é o círculo
verde. Ele foi classificado incorretamente. E ele, você pode até encontrar a projeção dele no autoespaço. Ele é exatamente esse ponto aqui. Porque um modelo de misturas gaussiano, ele atribui à comunidade, ao componente da mistura que tem a maior densidade naquele ponto. Então, para esse ponto aqui, veja que o maior é o azul. Então, ele considera que é azul. Azul, no caso, um círculo, certo? Mas, na verdade, ele é um quadrado. Então, foi classificado como um círculo, mas ele é um quadrado, por assim dizer. Você está falando das comunidades aqui. E os outros, aí o verde passa a ser maior, então você vai colocar todo mundo na mesma componente ali. E esse é um exemplo também que eu não sei se a ideia de lacuna espectral funcionaria bem. Porque dá para ver ali que a lacuna não fica tão evidente nessa aplicação. Tem algumas que ficam, mas nessa não ficou. Se você não soubesse o número de componentes a priori, o número de comunidades a priori, eu não sei se o método de lacuna espectral iria inferir corretamente duas comunidades. Certo? Você tem que estudar a taxa que isso converge, e eu não sei exatamente qual que é essa taxa, como fazer. Mas dá para, em boa parte dos casos, dá para você tentar estimar o número de comunidades a partir dessa ideia de lacuna espectral. Tá bom, isso é a ideia de detecção de comunidades usando lacuna espectral. Agora, o que eu quero terminar aqui é apresentar o Eigenmodel, que basicamente é um modelo de regressão em grafos que tenta incorporar dependência entre as variáveis, inspirando-se nessa técnica de métodos espectrais. Então, os modelos espectrais, conforme eu discuti aqui, a ideia básica deles é: você pega os vértices, mergulha no autoespaço, faz a detecção no autoespaço e volta para o grafo. O que você pode fazer é o contrário. Você supõe que esse autoespaço existe, você tem um espaço latente e coloca um modelo estatístico por trás. Então, ao invés de ter o grafo e gerar o autoespaço, existe o autoespaço e ele vai ditar as probabilidades de conexões. Então, você vai incorporar um espaço latente para poder fazer modelagem estatística aqui. Então, por que você quer fazer isso? Por que você quer introduzir uma dependência que é mais estruturada para um grafo? Então, só dar um exemplo aqui, mais um exemplo em sociologia. Os sociólogos, eles acompanharam um conjunto de advogados de uma firma, são 36 advogados sócios de uma determinada firma, e eles estavam interessados em estudar a relação de trabalho entre esses advogados. E, basicamente, os vértices são advogados e as arestas são indicadoras se os advogados colaboraram. Aí a definição de colaboraram eu não lembro exatamente, não sei se eles participaram do mesmo processo judicial, alguma coisa assim. Mas é que existe colaboração entre os advogados. E, nesse caso, você tem variáveis atreladas aos advogados. As cores indicam, a legenda ficou muito pequena ali, mas as cores indicam a área que o advogado trabalha. Então, em vermelho ali, é corporativo, um advogado corporativo, ele dá consultorias para a empresa acerca de processos legais. E em azul é litigação. Litigação é um advogado que vai no tribunal e representa o cliente. São duas práticas diferentes. E o tamanho dos vértices representa a experiência, o número de anos que o advogado é sócio daquela determinada firma. Então, os sociólogos gostariam de responder perguntas do tipo: será que advogados de mesma prática têm maior probabilidade de conectar com advogados de práticas diferentes? Você poderia tentar argumentar em favor dos dois. Você poderia falar: duas pessoas que estudam a mesma coisa têm uma probabilidade de cooperar entre si. Ou você poderia tentar argumentar o contrário, falando: o cara que dois advogados de práticas diferentes vão cooperar mais porque o cara dessa prática ele não sabe tanto sobre essa, então ele vai buscar ajuda com o outro e vice-versa. E a única maneira de mensurar isso é fazer um estudo estatístico. Certo? Você pode tentar argumentar logicamente em favor de qualquer um dos dois, mas na prática você precisa fazer um estudo, um experimento e mensurar esses efeitos. Outra coisa é a experiência. Será que os advogados são mais jovens? Tem um ali que é um círculo minúsculo. Tem uma de aresta que chega num ponto ali e parece que para. Mas é porque tem um círculo minúsculo. É um advogado que acabou de virar sócio.
você poderia se perguntar, será que esse advogado ele tem muitas conexões porque ele busca trabalhar com pessoas mais experientes? Ele não tem tanta experiência, então ele vai buscar ajuda do cara que sabe, que tem mais experiência. Então é exatamente esse tipo de pergunta que eles querem responder. E você pode pensar num modelo de regressão para poder responder essas perguntas. Então você poderia definir as variáveis como, bom, as arestas que são, se o advogado I colabora com o advogado J, é basicamente aquela existência de aresta. E aqui eu coloquei as variáveis, lembra que elas estão definidas para os vértices. Eu tive que transformar elas em variáveis para arestas, por causa que o pacote que eu usei, que é o pacote EigenModel, ele só trabalha com variáveis nas arestas, então ele não trabalha com as variáveis nos vértices. Então eu precisei fazer uma adaptação aqui. Então você pode colocar, por exemplo, a primeira variável, se os advogados têm práticas diferentes, a segunda variável como sendo, são dummies, você está fazendo uma codificação binária. Segunda variável são se ambos os advogados são corporativos, e no intercepto você deixa se ambos são advogados de litigação. E a terceira variável é o valor absoluto da diferença entre a experiência, ou uma maneira de mensurar a diferença de experiência entre os dois advogados. Não é a melhor forma do mundo, mas é uma maneira de tentar incluir a influência dessa variável no modelo. E ainda, você vai colocar um vetor latente de dimensão 2, que vai ser a projeção do vértice I nesse espaço latente. E o objetivo disso é exatamente você detectar ou introduzir, introduzir uma dependência estrutural do gráfico. Como nós vimos anteriormente, como eu argumentei no início da apresentação, existem fenômenos que surgem naturalmente quando você estuda redes. Um deles é comunidades. Como que eu incorporo a dependência dessas comunidades? Como eu incorporo essa dependência estrutural de comunidades com uma dependência de variáveis de resposta? Uma maneira é você usar a ideia de autoespaço e associar cada vértice a um elemento no autoespaço, no espaço latente. Certo? Eu estou falando autoespaço, mas para esse caso é espaço latente. Então, os parâmetros ficam intercepto, os efeitos lineares das variáveis que eu defini, e tem uma variável adicional, que é uma matriz diagonal de autovalores que pondera os efeitos das variáveis latentes. Tudo bem? E o EigenModel, basicamente, é um modelo, aqui, por exemplo, poderia ser outro, mas eu fiz uma regressão pro bit, certo? Então, a função de ligação é a acumulada normal. Os dois primeiros termos são os termos usuários de regressão. O termo de interesse é o terceiro, que é o produto interno entre um produto interno ponderado pela matriz lambda dos vetores no espaço latente. Quando os autovalores são positivos, essa matriz pode ter autovalores negativos. Essa é meio que uma função do cosseno do ângulo. Então, se dois caras têm um vetor na mesma direção, mais ou menos na mesma posição, a probabilidade de conexão, dois advogados, no caso, a probabilidade de conexão, de colaboração entre os dois é maior. Se fizer 90 graus, vai ser menor, 180 graus vai ser menor. E a ideia é realmente incluir essa estrutura de comunidade. O modelo que o pacote ajusta é o modelo hierárquico bayesiano, eu coloquei priori split. Isso aqui, a parte que vai seguir, para mim, não é a mais tão interessante, porque todo mundo sabe o que eu vou falar aqui. A questão é que o que eu queria apresentar mesmo é como introduzir essa dependência usando a ideia de autoespaço. Então, o que eu vou falar subsequente, todo mundo sabe aqui, sabe mais do que eu. Então, você tem priori split ali, você tem a verossimilhança, que é uma Bernoulli com as funções de ligação. E o pacote basicamente faz o MCMC. Ele faz, pelo que eu entendi, um Gibbs sampler amostrando das condicionais completas. Como que ele amostra condicional completa, eu não sei, porque ele tinha escrito no artigo que eram gaussianas normais multivariadas, mas eu não acho que é normal multivariado. Mas se você não souber a condicional completa, não tem problema, você usa um MC dentro do Gibbs sampler, usa inferência variacional, importante que dá para mostrar a posteriori. E aqui é o que o pacote solta. Então, o primeiro gráfico ali é basicamente, eu fiz um burn-in de 1000 amostras e 10.000 amostras posteriores. Você tem a cadeia para os dois autovetores, aquela matriz lambda é uma matriz 2×2, porque o espaço latente eu escolhi ter dimensão 2. Certo? O segundo gráfico ali, ele é a média das posições latentes para cada um dos vértices.
dá para ver que tem, não sei se dá para enxergar na verdade, mas tem vértices, tem o número dos vértices escritos em cada uma das posições ali. O terceiro são as cadeias para cada um dos betas, certo? Dos efeitos. E o último é o intervalo de credibilidade de 95%. Então, aqui é um gráfico de mistura para ver se não tem alguma coisa muito errada com o MCMC. E, por fim, eu replotei o gráfico colocando as posições latentes estimadas. E se ele estiver capturando bem a estrutura do gráfico, o que você esperaria ver seriam duas comunidades aqui no caso. Ou seja, você veria vértices muito conectados, ou razoavelmente conectados na parte de baixo, na parte de cima, mas não entre eles. Certo? Então, é basicamente isso que eu tinha para apresentar. Eu poderia até fazer uma apresentação, uma comparação com um modelo que não leva a dependência em consideração, você pega só uma regressão logística, e também poderia fazer um modelo que introduz dependência de uma forma usual. Por exemplo, você faz um modelo de efeitos aleatórios ou um GE, mas eu acabei não tendo tempo para fazer isso, então eu vou truncar minha apresentação aqui. Essas foram as referências. Muito obrigado. Perguntas, pessoal. Quem tem a pergunta? Deixa eu ver se eu entendi. Então, basicamente, o que você recebe como entrada, digamos assim, seria só os vértices, as conexões. É isso, é a matriz. Aí a resposta seria, então, você conseguir distinguir essas comunidades. É isso que você tem interesse. Isso. Para o problema de detecção de comunidades, é que eu falei de dois problemas aqui. Para o problema de detecção de comunidades, sim. O que eu quero é que anteriormente você já tinha as comunidades. Por exemplo, vamos pegar essa figura aqui. Essa figura, imagina essa figura sem as cores. Sim. É isso que você tem. Você tem a matriz que representa isso, certo? E o objetivo é você recuperar as cores, por assim dizer. As comunidades, os vértices que estão fortemente conectados entre si, praticamente. Só para essas conexões que você determina o que é que conecta uma coisa com a outra. Isso. As comunidades são detectadas a partir das conexões entre os vértices. Só isso que você tem, certo? Você só tem a matriz que representa esses vértices e você quer recuperar essas comunidades, você quer estimar essas comunidades. Se você colocasse 4 comunidades, ele ia provavelmente quebrar uma delas no meio ali e ia super ajustar, por assim dizer. Ele ia colocar uma comunidade a mais do que tem de fato. Certo? Então, esse é o primeiro problema. Aí o segundo é um modelo de regressão que usa essa ideia de espaço latente para introduzir dependência. Então, a ideia é você pegar isso aqui e conseguir no final. Você vai analisar o efeito das variáveis quando você faz regressão, certo? Mas você melhor segmentar ou modelar a dependência do grafo a partir de... Esse Eigenmodel modela duas fontes de dependência em grafos, que é estrutura de comunidades, que é o que eu apresentei aqui, e tem uma outra que chama homofilia. Homofilia é assim, se eu sou amigo dele e ele é amigo dele, eu sou amigo do Sandro e eu sou amigo do Janotti. Então, é mais plausível que o Sandro também seja amigo do Janotti. Certo? É uma transitividade da amizade. Certo? É um outro fenômeno que surge em grafos. Esse Eigenmodel consegue modelar simultaneamente a estrutura de comunidades e a homofilia. Eu falei só de comunidades, que se eu fosse falar de homofilia, minha apresentação eu ia bandejando, ninguém ia bandejando. Certo? Então, esse Eigenmodel ele permite você modelar essa dependência por fenômenos que aparecem meio que naturalmente em grafos. Você poderia fazer um modelo misto. Você poderia fazer um modelo misto, mas como você argumenta que você está capturando a estrutura do grafo, certo? Mais ou menos essa ideia, certo? Aqui ele vem de um problema que meio que captura pelo menos uma parte da estrutura do grafo. E isso pode ser, será, faz sentido ser utilizado como um método de classificação também, coisa desse tipo, ou não faz sentido? Poderia, você pode combinar essas informações, você pode combinar as comunidades detectadas com outras informações. Você pode, por exemplo, vamos supor que eu tenho variáveis
latentes ou faltantes para determinados caras ali. Então, o 24, pega o ponto 24 ali e o vértice 24, imagina que eu tenho a renda dele latente, uma coisa assim. E eu percebo que a comunidade está associada à renda. Então, eu posso tentar construir um modelo baseado nas comunidades para inferir a renda. Pode servir como uma variável adicional para fazer uma outra regressão. Certo? Se você conseguir mostrar, você detecta as comunidades, você percebe que as pessoas mais ricas estão conectadas entre si, as mais pobres conectadas entre si. Então, se eu tenho um cara que eu não sei a renda, como que eu faço inferência da renda? Você pode usar isso como uma variável adicional no modelo de predição da renda, por exemplo. Certo? Então, pode servir como uma variável adicional. Da mesma maneira como pode servir. Detecção de comunidades é o equivalente de agrupamento. Tudo que você faz em um agrupamento, você pode pensar em fazer com detecção de comunidade. Para todos os propósitos de um, você pode tentar pensar com propósitos do outro também. Certo? Certo. Mas essa provavelmente que a gente começa é com uma matriz. Você começa com a representação do gráfico. Para ter a matriz, a gente não precisa já do gráfico, não? A matriz é a representação perfeita do gráfico. É que para fazer uma figura como essas aqui, tipo, para fazer uma figura bonitinha como essas, você precisa saber, meio que saber as comunidades, para separar elas bem. Se você só plotar isso, vai ficar uma bagunça, você não vai ver nada. Certo? Elas vão ficar todas misturadas. Tem métodos para poder tentar separar essas coisas que não são baseados em método espectral, mas o método espectral é um deles, para poder... Fica parecido com aquele gráfico que você mostrou no início até. Um dos primeiros, que já é... Isso. Esse daqui. Esse gráfico é uma bagunça. Esse gráfico é uma bagunça, certo? Ele ainda é inteligível porque ele é imenso. Então, só de ele estar assim já é informativo. Se ele fosse uma bagunça, ele ia ser a maior bagunça que eu ia mostrar no slide. Mas, se você só plota o gráfico, né, a informação que está na matriz, sem se preocupar muito com as posições, porque as posições dos vértices não importa tanto. Eu podia rodar esse gráfico, aumentar as arestas. Isso ia ser mais difícil para ver quais são a comunidade, identificar a comunidade. Isso, então, tem que identificar a comunidade no olho. Parece que eu estou fazendo assim, por que você está fazendo um método matemático só olhar e falar, não, aquilo é um, aquilo é outro. Primeiro, para um gráfico muito grande, você não consegue nem olhar, certo? Segundo, é uma coisa automática. Você não quer um humano olhando e falando, isso é uma comunidade, isso é automático, certo? Quando você tem uma base de milhões de vértices, você não vai olhar para os milhões de vértices e ficar, não, esse aqui é tal, esse aqui é tal, esse aqui é tal, esse aqui é automático e depois você usa a comunidade para fazer uma predição, por exemplo, alguma coisa do tipo. Certo? Então, você começa com a matriz e a ideia é processar essa informação e recuperar as comunidades. Então, no final, você nem precisa plotar, se você quiser. O que você vai ter vai ser um vetor n-dimensional falando, esse cara está nessa comunidade, esse está nessa, esse está nessa, esse está nessa, e assim por diante. Certo? Então, a visualização parece fazer o problema ser menos digno do que ele realmente é. Certo? Deixa eu te fazer uma pergunta. Claro. Imagina que eu tenho já, por exemplo, a informação das comunidades, que seria isso daí. Uhum. Eu conseguiria utilizar esse mesmo método como um método supervisionado, por exemplo? Eu já tenho as informações das minhas comunidades, não sei. Uhum. Eu não sei se faz sentido. Aí você faz esse método, e aí de alguma forma treina esse método com base nessas informações que você tem na comunidade para tentar prever, digamos, se uma pessoa que vai entrar nesse grupo ela faz parte de uma comunidade ou de outra comunidade, por exemplo. Certo. Então, vou trabalhando na sua ideia. Imagina ali o vértice A e o H. Você, a princípio, você sabe. Quando o cara falou, eu vou sair da academia e o outro eu vou ficar, você sabe a comunidade desses dois. Então, você sabe a comunidade de alguns e quer recuperar os dos outros, por exemplo. Então, nesse caso, seria sempre supervisionado. Mas você poderia saber de todos e tentar ajustar. Então, tem uma questão aqui que é... Primeiro, isso aqui que eu falei, não tem um modelo estatístico por trás. O que eu estou fazendo aqui é álgebra linear. Decomposição espectral, etc. Não tem um modelo estatístico por trás do que eu apresentei aqui. É óbvio que tem métodos mais modernos hoje em dia que levam em consideração os modelos por trás, que você poderia tentar pensar que tem um modelo estatístico por trás na detecção do número de comunidades, naquele Eigengap ali, que o lacuna espectral que eu estava comentando. Isso sim, você consegue estudar a taxa
né, o comportamento assintótico, porque vai depender do processo que gera os dados. Mas, a princípio, se fosse levar... Eu não sei, a resposta é primeiro, eu não sei, tá? Então, te respondendo geralmente. Mas o que eu penso que você poderia fazer é incorporar essa informação na segunda etapa ali, que é quando você fosse ajustar os modelos gaussianos, por exemplo. Então, ali é um problema que parece um problema estatístico. Primeiro você faz a álgebra linear, projeta no alto espaço, e ali você vai ajustar o modelo de agrupamento. Então, se você consegue levar, eu creio que você consegue levar essa informação para os métodos de agrupamento. Certo? Certamente tem métodos de agrupamento supervisionados ou semi-supervisionados. Então, eu diria que sim, mas em parte do processo, não no processo como um inteiro. Pelo menos no que eu apresentei aqui. Obrigado. Isso. Só uma coisa de curiosidade. Você sabe se o tamanho dessa lacuna espectral tem a ver com a conectividade das comunidades? Tem a ver com esse modelo esse gráfico que eu estou apresentando, é um SBN. Tem um modelo estatístico por trás que gera esse gráfico. Essa lacuna espectral tem a ver com o quão distinguível as comunidades são. Se eu fizer uma comunidade, imagina essa comunidade que é assim. A probabilidade de conexão entre os caras dela mesma é 0,7 e dos caras dela com outra comunidade também é 0,7. Acabou, não tem como eu distinguir. Você pode gerar, você pode colocar as coresinhas, mas com problema estatístico é irrecuperável, certo? Então, essa lacuna espectral tem a ver com meio que o quão fácil é resolver esse problema. Quando é mais fácil, a lacuna fica... Isso, ela cresce, mais ou menos isso, certo? Quando a gente viu que tinha só uma linha entre as comunidades, o gap era bem maior. Isso, exatamente. Certo? Então, esse aqui, né? Toma cuidado com a escala ali também, certo? Ali, a escala engana um pouco, mas tem a ver, sim, tem a ver meio que o quão homogêneo ou heterogêneo são as comunidades, por assim dizer. Aí, isso se traduz em várias desigualdades e igualdades, certo? Com relação aos parâmetros e conectividades, então tem a ver, sim. Então, essa taxa, de novo, é uma taxa assintótica que eu não sei se a taxa em si depende dos parâmetros, se eles vão entrar como constantes, certo? Eu não sei se a taxa é universal, se ela cresce como log n, não sei, eu não me recordo. Tem a ver com teoria de perturbação. Teoria de perturbação é teoria de matrizes aleatórias, nas quais você soma uma matriz que é uma matriz aleatória, por assim dizer. E aí tem a ver com meio que a variabilidade, enfim, a diferença em norma dessas matrizes. Então tem como... As pessoas estudam isso, certo? Eles estudam isso para fazer os métodos. Eu só não sei em detalhes aqui dizer. Certo? Sobre o Eigenmodel, o quão utilizado é esse modelo frente a outras alternativas? Tá bom. Esse é um modelo de 2007. O original. Mas eles generalizaram essa ideia. Tem uma área tem um modelo que chama GRDPG, Generalized Random Dot Product Graphs. Então, a ideia é exatamente o que está escrito na última expressão da linha do Probit. Aquilo ali parece muito o produto interno, só está ponderado por uma matriz, certo? Então, esse modelo que eu falei, ele propõe algo bem semelhante ao que foi descrito aí, certo? Bem semelhante. Em geral, eles colocam sim a parte de regressão, você pode colocar a parte de regressão. Então, vai praticamente virar o Eigenmodel. E eu tenho visto esse modelo ser estudado nos últimos anos. Então, tenho visto artigos de 2017, 2021, desse ano. Então, eu creio que o termo Eigenmodel em si, talvez... Eu não sei se ainda falam muito, mas talvez falam no modelo que generaliza isso, que é o GRDPG. Certo? Então... o quão usado ele... Então, eu não conheço tantas aplicações aqui. Para estudar para isso, eu tive que procurar aplicações e entender o que eles fazem, e ir atrás dos artigos mais aplicados. Em artigos mais modernos do Eigenmodel, exatamente, bom, não é que eu não procurei, mas é que eu olhei só esse, né, de 2017. Mas o outro que eu estou falando, que é mais geral, tem os mais recentes. Certo? Então... Esquins. Diga lá. Ótima apresentação. Graças. Sobre o Eigenmodel.
não sei como é que está implementado, mas geralmente também existem trabalhos onde eles incorporam tipo, o direcionamento do resultado. Tipo, Y, por exemplo, no caso do advogado. Y não, Y. I contatou J ou J contatou I. Um grafo direcionado. Um grafo direcionado. Sim, e existem, assim, de grafos, você pode pensar que tem 4 estruturas básicas. Grafos sem direção e sem peso, que é o que eu apresentei hoje. Grafos com direção e sem peso, é esse que você comentou. Grafos sem direção e com peso, certo? Por exemplo, você pode pensar numa relação de amizade, quantos anos ela dura? Esse é o peso do grafo, como se fosse uma variável, certo? E grafos direcionados e com peso, por exemplo, uma rede de e-mails. Quantos e-mails fulano de tal enviou para fulano de tal, certo? Você, por exemplo, é um cara que tem várias aressas saindo, você manda e-mail para todo mundo. Então, e as suas aressas são pesadas. Então, existem modelos que trabalham com isso, sim. Eles trabalham nesses grafos mais... nessas estruturas básicas, assim, né? Que é uma combinação 2x2, direcionado ou não direcionado, ponderado ou não ponderado. Certo? Então, geram 4 estruturas de grafo. Então, assim, a maior parte dos trabalhos que propõem modelos para grafos considera em algum momento de sua vida as 4 combinações possíveis, porque todas as combinações têm processos empíricos que geram dados com aquela estrutura. Por exemplo, de e-mail gera o ponderado e o direcionado. Certo? Aqui eu simplifiquei bem, deixei apenas o que é o mais usado, o que é mais estudado, o que é o mais fácil, que é o grafo simples, não direcionado, não ponderado. Certo? Mas sim, então existem. No final do advogado, não sei se você concluiu, experiência importa? Muito boa pergunta. E eu me abstive de responder, claramente, porque claramente o que eu fiz aqui foi peguei o modelo e olha no que deu, né? A famosa técnica de eu estou voltando aqui. Eu não concluí porque eu vou ser sério, eu me abstive de concluir porque eu não fiz análise de diagnóstico, não fiz nada do tipo. Então, nossa, ali, ó, você poderia usar a posteriori o intervalo de credibilidade de 95% para tentar tirar uma conclusão que, por exemplo, não tem efeito de experiência, mas tem o efeito ali dos advogados terem a mesma prática de qualquer variável 2. Ambos os advogados são corporativos, então essa variável é relevante. Mas, como eu não fiz análise diagnóstica, porque, ia ter que fazer em mais detalhes, o meu objetivo não era exatamente a aplicação, então eu vou me abster de tirar uma conclusão, se você me permite. Se você me pressionar, aí é só olhar o... Fica a cargo dos outros pesquisadores. Exatamente, perfeito. Exatamente. Certo? Mas assim, também tem a questão de que eu teria que estudar como fazer análise de diagnóstico, por exemplo. Tem gente que fala que não precisa, mas eu acho que precisa. Certo? Então eu usei mais como... Então o que teria sido legal também é mostrar como ficaria o modelo não colocando dependência e o que coloca dependência usando um modelo misto. Certo? Você coloca um efeito aleatório. Mas eu não fiz. Certo? Aí eu poderia mostrar como que é diferente a modelagem da dependência, mas eu tenho tempo finito na tela, infelizmente. Bom, mais alguma pergunta? Alguém que está remoto aqui teria mais alguma pergunta? Nem sei se ainda está online aqui. Está funcionando. Certo, tem alguma pergunta aqui? Não, pelo jeito. Então, é isso, pessoal. Agradeço ao Luther. Eu agradeço pelo convite. E o próximo seminário estava conversando sobre o Andrei de apresentar, não sei se ela tem um tema específico. Falar sobre o teste de hipóteses com 3 possibilidades de investimenento. Certo. E aí ficaria para daqui 2 semanas aproximadamente. A gente não tem um próximo também, então se alguém quiser apresentar alguma coisa para tentar terminar a agenda ou conhecer alguém que seja interessante de apresentar, estamos sempre disponíveis. Então, é isso, pessoal. Agradeço novamente e quero fechar aqui. Até a próxima. Boa.
uma